Bom, para os partners que ainda não me conhecem, meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurtam para os países do Cone Sul e para o Brasil também. Então, fico feliz também em ver que nós temos hoje participantes de outras regiões, participantes da África e de Portugal. Isso é muito bom. Então, dando continuidade aos nossos webinars em português, hoje, como eu já adiantei, nós vamos falar um pouco sobre a nossa solução de gestão de pedidos, sobre o Logistics, na verdade, né? O formato do webinar vai ser o de sempre, então a gente vai ver todo o conteúdo da agenda, e no final a gente vai ter essa sessão de perguntas e respostas, então a gente vai responder as dúvidas caso existam. E a nossa agenda de hoje é basicamente a seguinte, então inicialmente nós vamos falar sobre os casos de uso do aplicativo, a operação desde zero, então como começar a trabalhar com Logistics mesmo que você não saiba nada, o uso do Logistics Mobile, que é o aplicativo do Logistics para o entregador, e por último a gente vai visualizar alguns resultados, tanto no Logistics, no aplicativo, quanto no Elon por meio dos relatórios. Então, nós podemos começar falando sobre os casos de uso do Logistics. Então, a gente já pode passar para o nosso primeiro tema. Então, beleza. Então, o Logistics, como alguns outros aplicativos que a gente já conversou um pouco, é um aplicativo de nicho do Elon, então é uma solução completa para controlar todos os estágios do processo de entrega dos pedidos e também para operação em campo. Então, as entregas que serão realizadas pelo motorista ou pelo entregador. O aplicativo, ao estar integrado com o Elon, utiliza uma série de recursos que estão disponíveis na plataforma principal, então, como, por exemplo, as unidades dos motoristas, ou seja, que não é necessário criá-las outra vez, mas a gente já vai falar melhor sobre a preparação antes de começar o trabalho com o aplicativo. Bom, então é importante ter em conta que nós temos duas ferramentas principais. Então, primeiro, a versão web de gestão, que na verdade vai ser o aplicativo do operador, e do aplicativo mobile, que vai estar lá disponível para o motorista. Mas essa é uma opção não obrigatória. Então, a gente já vai ver isso mais para frente. Bom, então, ainda que seja um aplicativo mais pensado para entrega de pedidos, o Logistics, na verdade, pode ser utilizado em vários cenários que incluam o planejamento e gestão de rotas. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter um cliente final que trabalhe com entrega de pedidos, senão que também posso usar o Logistics como saída a um cliente que peça, por exemplo, não sei, o controle de funcionários que devam visitar X lugares ao dia. Então, além de poder oferecer a melhor rota para esse funcionário que deve cumprir, o cliente poderá saber depois se o lugar foi visitado ou não, se houveram desviações de horário e, por último, se o funcionário deixou a rota que estava preparada para ele. Então, esse é um caso de uso real e nós temos realmente partners que utilizam esse cenário. Além disso, na verdade, existem outros casos que são interessantes. Então, por exemplo, eu posso utilizar o Logistics como saída para gerar rotas de veículos gerais, ou seja, imagine que você tem um cliente que, não sei, precisa gerar uma rota entre a cidade A e a cidade B só no final de semana e eu não quero usar o módulo de rotas no Elon. Bom, eu posso usar o Logistics para isso também. Então, além de eu gerar a melhor rota para ele, depois eu vou permitir que ele entre no aplicativo, veja se essa rota foi cumprida ou não, quais foram os horários, as diferenças de quilometragem entre a estimada e a real. Mas, na verdade, existem vários casos de uso e o Logistics não deve ser usado somente para gestão de entrega, senão que qualquer oportunidade que inclua a gestão de rotas, o Logistics vai servir bem como saída. Então, tenham em conta. Na verdade, então, o Logistics pode ser uma saída caso o seu cliente não queira utilizar um módulo de rotas no Elon, porque eu sei que às vezes pode ser um pouco mais complexo a visualização. Então, o Logistics pode ser sempre uma saída para qualquer oportunidade que inclua gestão de rotas. Beleza. Então, tendo isso em conta, quais são os benefícios do aplicativo? O que vocês podem oferecer para o cliente quando vocês comentam que eles podem utilizar Logistics? Bom, primeiro, economia de recursos. Segundo, otimização do processo de entrega. E terceiro, a organização de processos da empresa. Então, esses são 3 pontos que eu considero principais na hora de vender o Logistics e dizer quais são os benefícios que ele vai trazer para a operação do seu cliente final. Então, nós podemos passar agora e conversar um pouco mais sobre a operação do aplicativo e os diversos estágios. Então, eu separei a operação do Logistics em 4 etapas principais. Primeiro, a preparação, depois o planejamento, depois a gestão de rotas e, por último, os relatórios. Então, a gente vai dividir o nosso webinar justamente nesses passos. Então, inicialmente, a gente pode falar sobre a etapa de preparação. O que eu preciso ter em conta na hora de trabalhar com o aplicativo? Então, para isso, eu já vou compartilhar
a tela do navegador e a gente vai passar para o CMS. Beleza? Bom, agora sim, a gente já está no CMS. Então, vocês já conhecem isso. Nós daqui temos a estrutura recomendada por nós, que seria a conta principal. Embaixo da conta principal eu tenho a conta do meu cliente e, perdão, conta principal. Abaixo da conta principal, a minha conta admin, a minha conta manager. E por baixo da minha conta manager eu tenho a conta do cliente final, que se chama conta do cliente final. Beleza. Agora, imaginem que a gente está num caso onde o meu cliente final vai usar Logistics. O que eu preciso ter em conta para que funcione bem? Duas coisas. A primeira, eu preciso abrir a conta do cliente, vir na janela de serviços e ter certeza que eu tenho 2 serviços ativos. Quais são eles? Bom, o primeiro é o que diz aplicativos Logistics, que na verdade é esse que aparece aqui, e no meu caso eu tenho ele ativo, ok? E um outro serviço que se chama pedidos. Então, eu tenho que buscar aqui na lista o serviço que diz pedidos e ter isso ativo. Qual a diferença entre os dois? Esse é um ponto que passa despercebido várias vezes e sempre me perguntam sobre. Então, na verdade, qualquer serviço que inicie com a palavra aplicativo só quer dizer que o cliente terá esse aplicativo disponível na lista de aplicativos dele do Willow. Então, aqui na janela do Willow, vocês vão ver que quando eu faço clique nesses quadradinhos aqui no canto direito, eu tenho uma série de aplicativos disponíveis para o meu cliente acessar. Mas, na verdade, quando eu ativo esse serviço, por exemplo, agora a gente tem ativado Logistics. Se eu tivesse só ele e não tivesse pedidos, eu estou dizendo para o meu cliente que ele vai poder ver o aplicativo aqui, mas que quando ele fizer clique, ele não vai ter o login no aplicativo, porque ele não tem o pedidos ativo. Então, qualquer serviço que vocês tenham aqui que comecem com aplicativo, basicamente você está dizendo para o sistema aqui, beleza, ele pode ver esse aplicativo na lista de serviços, mas não necessariamente você está dando acesso a ele. Por isso que é importante sempre ativar 2 vezes. Então, aplicativos para que apareça na lista e depois o mais específico para que ele possa fazer login no aplicativo. Nesse caso, Logistics, que está representado pelo nome de pedidos. Beleza. Aqui eu já tenho o primeiro passo feito. Meu cliente vai poder entrar no Logistics e logar. Quais são os outros passos? Bom, obviamente eu preciso ter a unidade dele registrada no sistema. Nesse caso, eu tenho uma unidade que se chama carro do entregador. E beleza, já tenho ela criada. Aonde eu criei ela? Isso é importante. Eu tenho que ver em qual conta ela está criada. No meu caso, ela está criada na minha conta, IoT Solutions. Então, isso significa que eu vou ter que criar o meu motorista também dentro dessa conta e eu vou ter que usar o aplicativo desde a conta também IoT Solutions. Acontece muitas vezes o seguinte, o Logistics pensa em que está relacionando 3 objetos, conceitos diferentes. Então, uma unidade, um motorista e o usuário, que é o que vai utilizar o aplicativo, ou seja, ele vai logar no Logistics com algum usuário. Nesse caso, vai ser a IoT Solutions. Para que o aplicativo e a operação funcione bem, eu preciso ter em conta que todos esses 3 objetos que eu mencionei para vocês agora precisam compartilhar a mesma conta, precisam compartilhar a mesma caixa ou recurso. Então, recurso é um sinônimo de conta. Então, pensem num recurso como se fosse uma caixa onde eu guardo tudo que o meu cliente tem. Então, se eu criei uma conta para o meu cliente final que se chama, não sei, imagine que o meu cliente final se chame IoT Solutions. Bom, a unidade eu vou ter que criar dentro dessa conta, o motorista dele eu vou ter que criar dentro dessa conta e o Logistics ele vai ter que usar dentro dessa conta. Ou seja, eu não posso criar a unidade na conta A, o motorista na conta B e usar o Logistics na conta C. Isso vai fazer com que o sistema não processe bem as solicitações e vocês não vão ter um resultado desejável. Então é importante que tudo esteja sempre na mesma conta. Beleza. Já tenho a minha unidade na conta correta. Agora, aqui em motoristas, eu posso criar um novo ou usar alguns que eu já tenho aqui. Então, vamos fazer desde o começo, criando um novo motorista. Então, faço clique em novo. Vocês vão ver que a primeira coisa que ele me pergunta é em que caixa eu quero guardar isso? Minha unidade está em IoT Solutions. Então, eu vou colocar esse motorista também em IoT Solutions. É importante ter em conta que, aqui no nosso exemplo, nós estamos vendo que IoT Solutions seria minha conta principal. Mas, na realidade, nós precisamos ter em conta que tudo vai sempre guardado na conta do cliente, nunca na nossa. Mas, ok, seguimos. Seguinte. Beleza, daí ele me pede o nome do meu motorista. Então, o nome do meu motorista pode ser, por exemplo, Pedro 2. Abaixo do nome, ele me pede o código. Então, eu posso trabalhar com a vinculação de motoristas automática ou manual.
No nosso caso, a gente vai trabalhar com a vinculação de motoristas manual para que o webinar não fique tão complexo. Mas saibam que eu também posso vincular o meu motorista à unidade utilizando um código do cartão RFID ou um iButton. Então, existe essa possibilidade. É até importante eu mencionar isso para que vocês saibam que, para os partners que agora falam português, nós temos disponível agora o portal de treinamento em português também. E dentro desse portal, nós temos alguns arquivos que descrevem procedimentos mais complexos, como esse, como a vinculação automática de motoristas. Então, no final, vocês vão ver o link do portal de treinamento, onde vocês podem entrar, se registrar, sem nenhum custo, obviamente, e ver todos esses arquivos com procedimentos mais complexos. Beleza, então vou omitir esse campo código. Os outros dois campos importantes são número de telefone e senha. O que seria isso aqui? Esse vai ser o login do motorista no aplicativo e a senha dele no aplicativo. Então, no meu caso, eu vou dar um número de telefone para o meu motorista. Pode ser qualquer um. Então, posso colocar mais 55, que é o código do Brasil, e é importante, o número de telefone precisa estar em formato internacional. Então, os primeiros dígitos dizem respeito ao código do país. No nosso caso, Brasil. Coloco o DDD, então pode ser 11, e qualquer número. Então, pode ser, por exemplo, 321. E a senha para ele entrar. Então, no meu caso, poderia ser 1, 2, 3, 4. Beleza. E faço clique em OK. Beleza, meu motorista está criado. Antes disso, antes da gente continuar e prosseguir, eu quero deixar claro que vocês têm duas oportunidades para trabalhar com o aplicativo Logistics. Vocês podem trabalhar utilizando só a versão web do aplicativo ou trabalhar utilizando a versão web e a versão mobile para o motorista. Qual a diferença entre as duas? A diferença é a seguinte: se eu utilizo só a versão web, o sistema só vai tomar em conta os dados que forem enviados pelo seu dispositivo GPS para confirmar se um ponto foi visitado ou não. Se eu utilizo a versão mobile, além da confirmação do dispositivo GPS, ou seja, quando o meu dispositivo enviar uma coordenada que esteja dentro da cerca eletrônica que eu criei para o pedido, onde ele tem que ser entregue, eu também tenho a possibilidade que o meu motorista me confirme que a entrega foi realizada. Então, imagine um cenário dessa forma. O motorista visitou o ponto, mas quando ele chegou lá, a pessoa não estava para receber a entrega. Como é que eu indico que eu não consegui entregar o pedido e que ele continua comigo? Bom, utilizando o aplicativo mobile, ou seja, o sistema vai identificar que realmente ele foi e vai confirmar a visita, mas você vai ter um comentário e um estado estabelecido pelo motorista. Então, ele vai colocar lá no aplicativo que o estado é rejeitado, ou seja, ele não fez a entrega, e ele pode deixar um comentário dizendo que a pessoa não estava ou ninguém atendeu ele. Então, esses são dois casos possíveis. Eu também posso usar o Logistics sem ter nenhum motorista vinculado e sem utilizar o aplicativo mobile. Mas, para fins de aprendizado, a gente vai ver o caso mais complexo para que nós saibamos como funciona. Então, beleza, já tenho a minha unidade criada, o meu motorista criado. O último passo é, o meu motorista precisa estar vinculado à unidade que faz a entrega. Por quê? Porque depois, lá no Logistics, a gente vai ver que a gente cria os pedidos e depois nós selecionamos qual é a unidade que vai realizar essa entrega. Então, eu preciso saber quem é o motorista que está dirigindo essa unidade, porque aí o motorista que estiver dirigindo essa unidade vai receber a lista de pedidos que ele tem que entregar naquele dia. Por isso é importante vincular um motorista a uma unidade. No nosso caso, a nossa unidade é carro do entregador. Então, vou fazer clique em Pedro 2, na verdade, nessa corrente, e vou vincular essa unidade. Então, carro do entregador. Beleza, aqui eu disse o sistema. O Pedro 2 é o que está dirigindo o carro do entregador e é quem vai realizar a entrega. Beleza, já preparei todo o sistema para começar a trabalhar com Logistics. Show, a gente pode já voltar para o aplicativo. Bom, beleza. A gente falou então sobre a preparação, então a gente pode passar para o próximo passo, que seria o planejamento. Para isso, a gente pode voltar para o Elon e abrir o Logistics. Então, existem duas formas principais para o cliente acessar o Logistics. Ele pode entrar, então, fazendo clique nesses quadradinhos e buscando o aplicativo Logistics, ou ele pode entrar pelo endereço logistics.wielon.com. Então, aqui eu venho na lista, busco Logistics, faço clique aqui e o sistema já vai carregar em outra janela o app. Beleza, então essa é a vista que eu tenho quando eu abro o aplicativo. Então é bastante simples a operação e é bem intuitiva. Então vamos ver detalhe por detalhe. Primeiro aqui eu tenho uma espécie de dashboard, um resumo. Então tem um calendário com o mês atual e o próximo mês.
que vai me indicar quando eu tenho pedidos planejados para entrega. Então, se eu tiver alguma rota criada em algum desses dias, vocês vão ver que vai aparecer uma bolinha laranja em cada um desses dias, indicando que em tal dia eu teria algumas entregas para realizar. No lado direito, eu tenho 3 painéis. Então, a quantidade de rotas ativas, ou seja, quantas entregas eu estou fazendo agora, quantas estão planejadas, ou seja, se eu tivesse uma manhã, aqui apareceria uma, e quantas já foram realizadas na minha operação. Nesse caso, eu realizei 2. Ok, e depois é só eu seguir o passo a passo dos menus aqui ao lado direito. Então, inicialmente, a gente pode começar com planejamento, que é justamente criar a rota que uma motorista vai ter que seguir. Então, beleza. Vocês vão ver que existem 2 opções para eu começar a criar pedidos aqui no Logistics. Então, a primeira delas é criando manualmente e a segunda é importando por meio de um arquivo Excel. Ou seja, se o seu cliente tem, por exemplo, um sistema ERP e quiser integrar isso com Logistics, a gente também consegue fazer isso por meio do API do aplicativo. Então, auxilia bastante e geralmente é o que utilizam. Então, vamos lá, vamos fazer os 2 cenários. Então, posso criar manualmente. Beleza. Então, a gente tem alguns dados obrigatórios e a gente vai falar com calma cada um deles. Então, primeiro eu tenho que dar um nome para o meu pedido. Então, poderia ser, por exemplo, visita ou entrega 01. Depois eu seleciono se vai ser um pedido único ou permanente e qual a diferença. Se é um pedido único, eu vou poder selecionar ele somente uma vez para entrega e depois ele vai desaparecer da minha lista. Ou seja, se eu quiser entregar de novo, eu tenho que preencher todos esses dados de novo. Se ele for um pedido do tipo permanente, ele sempre vai ficar disponível para entrega. Então, eu não vou precisar preencher esses dados de volta. Quais são os cenários? Por exemplo, um pedido permanente pode ser uma fábrica que toda sexta-feira, depois de produzir determinado objeto, artigo, etc., tem que entregar isso para suas lojas, para os comerciantes que compram dessa fábrica. Então, isso poderia ser um pedido do tipo permanente. Assim, todas as sextas-feiras eu vou poder selecionar essa entrega para o meu comerciante. Nesse caso, a gente vai criar um pedido do tipo único. Bom, para o endereço eu posso digitar manualmente ou eu posso vir aqui no mapa e diretamente selecionar um lugar. E isso aqui vai ser preenchido automaticamente. Aqui eu tenho uma recomendação interessante, que é a questão do uso do Google Maps ou não. Por padrão, as contas vêm sem Google Maps. Só que no Logistics eu considero o Google Maps essencial para que a operação funcione bem. Por quê? Sem Google Maps, a maioria das ruas que eu seleciono ou busco aqui por meio desse campo de endereço, aparecem sem altura. Ou seja, imagine que aqui eu coloque esse mesmo endereço. Túnel Dr. Euclides 50. Bom, se eu colocar um número aqui, o Logistics não vai tomar em conta, porque a gente está usando uma cartografia que não toma em conta a altura da rua, quando o Google Maps sim toma. Por isso é importante ter em conta que, se vocês quiserem utilizar Logistics, eu sugiro que ativem Google Maps para conta, pelo menos, do cliente que vai utilizar. Assim eu tenho certeza que a altura vai ficar correta. Então, beleza. Então, no nosso caso, a gente pode colocar qualquer lugar. E notem que aqui onde eu selecionei o endereço, o sistema cria uma espécie de cerca eletrônica de visita, ou seja, eu preciso que a minha unidade entre dentro desse espaço para que seja considerada como visitada. E a gente já vai ver mais em detalhes para que serve isso. Beleza, aqui ao lado eu posso colocar o custo da minha entrega ou o custo do meu produto, como vocês prefiram trabalhar. E aqui eu tenho um raio. O raio é justamente o raio dessa cerca eletrônica que nós vimos aqui. Então tenham em conta que o veículo vai precisar entrar aqui para que se considere como visitado. Então se eu sei que existe uma possibilidade de que ele não entre aqui, eu posso aumentar o meu raio. Beleza, 150. Bom, aqui do lado eu tenho peso e volume. Para que serve isso? Isso serve para que o sistema compare com a capacidade da minha unidade. Então, a gente vai ver que, a gente, nesse caso, pode passar para o Elon para ver um detalhe importante. Beleza. Bom, então vou vir aqui em monitoramento e vou entrar nas configurações da minha unidade de carro do entregador. Vocês vão ver que aqui na janela de perfil, eu tenho a oportunidade de preencher 2 campos para a minha unidade: capacidade de carga e capacidade efetiva, peso e volume. Ou seja, se eu colocar que a capacidade de carga da minha unidade é de 100 quilos, e aqui no Logistics eu tiver 3 pedidos com cada um 50 quilos, no final, quando eu selecione os 3 ao mesmo tempo para uma entrega que vai ser feita por essa unidade que a gente viu agora no Elon, o sistema vai mostrar para a gente um aviso dizendo que realmente passa da capacidade da unidade e provavelmente eu precise de um segundo veículo para realizar essa entrega. Então, caso vocês queiram trabalhar com isso, podem. Caso não queiram, não é necessário. Então, a gente pode manter em 00 e aquele campo de perfil aqui no Elon sem estar preenchidos. Então, é só uma forma de
otimizar melhor a entrega. Beleza. Depois, os próximos campos seriam intervalo de entrega de e intervalo de entrega até. Então, basicamente, aqui eu tenho que colocar qual tempo que eu tenho para entregar isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho desde as 11 do dia de hoje até as 2 horas também do dia de hoje. Então, aqui, basicamente, eu só coloco o intervalo em que o motorista deveria estar visitando esse lugar. Então, poderia ser, por exemplo, toda manhã ou toda tarde. Enfim, não faz muita diferença. Beleza. Depois, se eu quiser, eu posso selecionar qual tipo de veículo que realiza a entrega, também é um dado opcional. E aqui eu tenho tempo de descarga. Então, é quanto tempo o meu motorista vai precisar estar nesse lugar para realizar a entrega. Então, se for uma carta, por exemplo, eu poderia deixar 1 minuto. Se é, não sei, por exemplo, um eletrodoméstico que precisa ser descarregado de um caminhão, eu poderia deixar aqui, por exemplo, 10 minutos. Isso vai ser tomado em conta na hora de gerar a rota. Ou seja, o sistema vai tomar em conta que o pedido 1 tem um tempo de descarga 10 minutos e, por isso, ele vai vai tomar isso em conta na hora de indicar qual é a hora de visita da segunda entrega do segundo pedido. Então, isso é importante. Bom, depois eu posso colocar prioridade. A prioridade é um número entre 0 e 99. Então, se eu tiver um pedido que tenha prioridade 99 e um pedido que tenha prioridade 80, o de 99 com certeza vai ser entregue primeiro. Depois, essa opção aqui diz que o meu motorista, quando utilize a versão mobile do Logistics, não vai poder confirmar que fez a entrega se ele não estiver aqui dentro. Ou seja, se eu não tiver isso selecionado, o meu motorista pode confirmar que visitou o lugar, havendo ido ou não. Se eu tiver isso aqui selecionado, ele só vai poder confirmar no aplicativo se ele estiver dentro desse raio aqui. Bom, depois, se eu quiser, eu posso colocar um comentário para o entregador, posso colocar etiquetas e até criar campos personalizados, como aqueles que a gente tem lá no Elon. A única coisa importante que eu quero mostrar, a última coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão de colocar o nome do cliente e o e-mail dele, por exemplo. Então, depois nós vamos ver que eu posso enviar notificações para o meu cliente quando, por exemplo, o veículo estiver saindo para entrega, quando o pedido já tiver sido entregue. Então, ele pode receber essas notificações, seja por SMS ou seja por e-mail. Por isso que é importante preencher aqui. Além disso, eu posso anexar um arquivo para o meu motorista. Então, uma nota fiscal ou outras recomendações, enfim. Só é importante ter em conta que os dados obrigatórios são o nome, o endereço, o tipo, o raio, o intervalo de entrega e o tempo de descarga. Os outros dados são opcionais. Beleza, então vou guardar e continuar e criar mais 2 pedidos ou pontos de entrega. Visita 02. E visita 03. Beleza, então aqui eu já tenho os nossos 3 pedidos criados. Então, eu poderia selecionar eles e começar a gerar minha rota. Mas vamos ver a última forma de importar pedidos, que é por meio de um arquivo Excel, e é muito simples e geralmente causa um pouquinho de dúvidas. Então, basicamente, eu precisaria fazer clique nessa opção, importar pedidos, e selecionar qual é o arquivo Excel de onde eu quero tirar os pedidos. Vocês vão ver que existe uma opção aqui embaixo que se chama planilhas. Essa opção serve para que eu possa identificar como o meu arquivo Excel está montado. Então, vamos ver um exemplo aqui para que vocês entendam melhor. Então, beleza. Aqui no meu Excel, eu tenho alguns dados já. Então, eu tenho somente um pedido, que se chama pedido 04. Eu tenho a hora desde e a hora até, ou seja, o intervalo de entrega desse pedido e o endereço de entrega. Basicamente, todos os dados obrigatórios para a entrega. Beleza. Então, vocês vão ver que a coluna A significa nome de pedidos, a coluna B, hora desde, e a coluna C, hora até. Só que, se eu não indicar na minha planilha qual o significado de cada uma das colunas, lá no Logistics eu vou ter que indicar isso todas as vezes que eu importe um arquivo. Por isso, se vocês quiserem, vocês podem montar um padrão de reconhecimento do Excel para que o sistema faça isso automaticamente. Exemplo. Então, vamos voltar para o Logistics. Então, eu faço clique aqui em adicionar planilha e eu posso indicar como é que minha planilha está montada. Então, eu indico que minha primeira coluna é o nome do pedido, minha segunda coluna é o horário de saída, hora desde, minha terceira coluna é a hora até, então o final do intervalo de entrega e assim por diante. Aí eu salvo ela e na hora que eu importar o pedido, o sistema já vai reconhecer automaticamente o que significa cada uma dessas colunas. Beleza. Então, último ponto importante na questão da importação. Vou cancelar aqui. Nós vamos vir agora nos ajustes, então faço clique no nome do meu usuário e eu venho em ajustes.
Aqui nos ajustes básicos, eu tenho uma opção que diz importar pedidos. E ele me diz qual é o formato de data e hora e qual é o separador que eu utilizo. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que a data, o mês e o ano estão separados por pontos, não por barras. Isso significa que, no meu arquivo Excel, eu preciso ter essa separação por pontos e não por barras. Se eu tiver por barras e importar, eu vou receber um erro, ou talvez os pedidos sejam importados com a data errada. Então, é importante sempre seguir o formato de data e hora que eu tenho indicado aqui. Então, se eu utilizo barra, eu venho e mudo. Então, isso é importante. Beleza, então venho em anexar arquivos. Seleciono qual é a minha planilha de reconhecimento, importo, confirmo. Ok, e a gente já vê que aparece aqui. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é excluir a primeira fila, nome de pedidos e etc., os nomes das minhas colunas. Isso não é necessário. Segunda coisa que eu precisaria fazer é corrigir a hora, porque aqui eu não coloquei a hora, eu só tenho a data. Então, precisaria ver qual é o formato. Então, poderia ser, por exemplo, 11, 14. E ok, agora já ficaria correto. Eu só teria que fazer clique em guardar. Mas notem que o sistema não reconheceu bem o endereço. Então, é por isso que eu menciono que quando eu trabalho com Google Maps, o reconhecimento do endereço é preciso. Então, esse é um exemplo de que quando vocês utilizem Logistics, deveriam seguir a recomendação de ter Google Maps ativo para esse reconhecimento de endereço. Faço clique em guardar. Opa, seleciono o pedido e faço clique em guardar. Ok, ele me entregou um Excel indicando qual foi o erro. O erro provavelmente seja as coordenadas que estavam no mar. Então, Excel, ver qual é o erro, ou, tentar novamente, ou nós podemos seguir diretamente com esses 3 pedidos, que é o que nós vamos fazer. Então, é importante ter isso em conta. Utilizar Google Maps para essa gestão da rota, para gerar a rota, na verdade, e prestar atenção também no separador. Pode ser também que nós tenhamos modificado o separador para barras e no Excel tenha pontos. Então, esse também provavelmente pode ser um ponto interessante como exemplo. Então, a gente pode até tentar de novo com o separador. Caso não seja isso, nós já sabemos que foi o endereço. Então, vamos de novo. Pedidos, planilha, importar, excluir a primeira fila, pedido, guardar. Ok, provavelmente era o endereço. Ok, então tome em conta essa recomendação da questão do Google Maps para utilizar Logistics. Beleza, então a gente já fez o primeiro passo, que era criar os pedidos. A gente pode continuar o planejamento. Então, seleciono quais são os pedidos que eu vou utilizar na entrega, faço clique em seguinte, e seleciono qual das minhas unidades no Yellow é a que vai realizar a entrega. Então, aqui eu posso expandir para ver quais são, com o nome correto. Então, poderia ser carro do entregador. E notem que aqui do lado eu tenho um motorista que está vinculado a essa unidade. É o motorista que a gente criou. Ou seja, esse é o motorista que vai receber no aplicativo mobile essa rota. Beleza. Então, eu seleciono que esse é o carro do entregador, faço clique em seguinte, planeja a rota. Beleza. Expando aqui. Agora eu posso aproximar no mapa para ver os meus pontos de entrega. E ok, segundo o Logistics, essa é a melhor rota para eu entregar os 3 pedidos. Então ele diz que primeiro eu deveria visitar a visita que eu coloquei como nome visita 3, depois a visita 1 e por último a visita 02. E essa é a rota que ele mostra para mim. Uma coisa interessante aqui é que nós podemos adicionar garagens ou depósitos. Então imagina que um veículo sim ou sim precisa sair da garagem de uma empresa antes e depois de entregar todos os pedidos, ele tem que voltar para essa mesma garagem. O Logistics oferece a opção de criar depósitos. Então aqui nos ajustes, vindo aqui em ajustes, vocês vão ver que existe uma guia que se chama depósitos e lá eu posso criar e colocar a localização do meu depósito. Depois, aqui no planejamento da rota, eu posso vir aqui em configurações e definir um depósito inicial e um depósito final. Então, primeiro eu preciso criar o depósito e depois selecionar ele aqui como inicial ou final. Aí o Logistics vai incluir isso na rota e depois para o motorista ele vai mostrar também qual o trajeto que ele deveria seguir desde o depósito e depois para voltar ao meu depósito.
No nosso caso, a gente não vai usar nenhum depósito, então esse seria a rota que o meu motorista deveria seguir. Então, beleza. Se eu tiver ok com a rota e considerar que está boa, eu posso fazer clique em guardar. Se eu quiser modificar algo, exemplo, não gostei, quero que ele entregue, que ele primeiro visite a visita 1 e depois a visita 3. Eu posso modificar arrastando. Então, nós podemos mudar a ordem manualmente também. Mas beleza, para mim parece que está bem assim, e eu vou fazer clique em guardar. Confirma. Beleza, já guardei a rota. Então, ele me envia uma notificação de criação de rota, isso porque eu tenho criado uma notificação para isso, e a gente pode ver no final. E agora eu posso passar para o menu rotas para ver como ficou a minha rota. Então, beleza, eu faço clique aqui, rotas. Aqui ao lado esquerdo eu seleciono qual o estado da rota que eu quero ver, as que eu já fiz, ou as ativas, que no caso seria essa, seria uma rota ativa. Então, beleza, essa é a localização atual do meu motorista, mas os pedidos nós vimos que estavam em São Paulo. Mas beleza, esse seria a primeira entrega ou visita que ele deveria fazer e que ele deveria receber no aplicativo. Lembre-se que na criação do pedido, nós não colocamos que ele só pode confirmar o pedido se estiver dentro do raio. Na verdade, não. Ele, por exemplo, agora está em Santos e o pedido está em São Paulo. Se ele entrar no aplicativo agora, ele vai conseguir confirmar mesmo assim, porque nós não ativamos aquela opção. Então, a gente pode ver um exemplo. Então, vamos voltar e abrir o aplicativo do motorista. Beleza, quase lá com compartilhamento. Bom, excelente. Então, beleza. A gente pode voltar para o Elon para confirmar alguns dados e aqui nós temos o aplicativo do motorista. Esse aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android, então vocês não vão ter restrições quanto a isso. E agora a gente vai ver um pouquinho o funcionamento. Então, o que ele vai ter, como é que o motorista vai entrar no aplicativo? Bom, colocando o número de telefone e a senha. Isso a gente consegue lá na configuração do motorista. Então, a gente pode lembrar agora quais foram os dados que nós colocamos. Então, o número de telefone dele era mais 55 11 321. Então, no Logistics a gente coloca mais 55 11 321 e a senha dele era 1 2 3 4. Beleza. Ok, então aqui ele tem duas rotas que ele já realizou hoje, que foi as que eu fiz pela manhã, e a rota que a gente acabou de gerar. Então, aqui aparece no aplicativo para ele a ordem que nós definimos lá na plataforma web. Então, agora ele deveria visitar a entrega 01. Então, se eu fizer clique, eu vou conseguir mais dados sobre essa entrega. Então, exemplo, eu vejo o ponto no mapa, incluso, se eu quiser, eu posso utilizar algum dos aplicativos que eu tenha de navegação no meu celular. Como é que eu faço isso? Bom, eu pressiono, por exemplo, o ponto 1, o sistema vai te perguntar qual dos aplicativos de navegação que você tem no celular você quer abrir. Isso não está aparecendo no compartilhamento, porque é uma opção interna do sistema Android, e por isso não aparece. Mas aqui para mim aparece o Google Maps e até mesmo o Uber. Então, se vocês tiverem Waze ou alguma outra coisa, vai aparecer disponível sim. Aí, apareceu agora. Perfeito. Beleza. Agora, se eu quiser, esse motorista vai poder confirmar ou rejeitar a entrega. Lembre-se que a gente não ativa a opção de que ele só pode confirmar aqui dentro, por isso, mesmo eu estando aqui em Santos, eu vou poder confirmar essa entrega em São Paulo. Então, eu faço clique nesses 3 pontos que aparecem lá em cima, e ele me dá essas opções. Primeiro, eu posso ligar para o cliente, então lembrem-se que lá na criação do pedido eu poderia ter colocado o número de telefone dele, ou eu posso rejeitar e confirmar a entrega. Então, eu coloco aqui, por exemplo, confirmar. Eu posso colocar um comentário, então, entrega realizada. E se eu quiser, eu posso até mesmo adjuntar alguma foto da minha galeria ou tirar uma foto no momento.
Então, se eu entregar e deixar o pedido na porta, por exemplo, eu posso tirar uma foto e confirmar que realmente eu deixei essa entrega na porta. Bom, agora eu só faço clique no check, que aparece lá no canto superior direito. Opa. Beleza. E o meu aplicativo diz que eu confirmei essa entrega. Beleza. Perdão, eu tive um problema com a internet no celular, então esse foi o meu problema da demora. Beleza, então posso conseguir continuar fazendo a gestão da minha rota. Beleza, já visitei o pedido 1, agora eu posso passar para o pedido 2, mesma coisa. Se eu quiser, eu posso segurar no mapa e ver qual é o melhor caminho até lá. Se eu quiser, eu posso rejeitar a entrega, colocar um comentário. Então, nesse caso, a gente pode colocar, por exemplo, que a entrega foi rejeitada, que não foi feita. Ele vai me dizer que não foi, coloquei nenhum comentário e por isso ele não me deixa confirmar. Então, por exemplo, o cliente não estava. E eu confirmo lá em cima, beleza, ele reconheceu que o estado dessa foi rejeitado e que eu visitei com que eu confirmei, na verdade, 8 minutos antes do que nós tínhamos estimado. E por último, eu tenho o meu terceiro ponto, que eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento. Então aqui eu posso confirmar ou rejeitar e o sistema vai guardar isso. Beleza, eu posso confirmar. Ok, então, na verdade, eu já cumpri essa rota completa. Como é que o operador vê isso lá no Logistics? Mesma coisa, pelo painel de rotas. Então, a gente já passaria para o nosso segundo passo, que é a de gestão de rotas. Então, minimizo aqui, a gente pode voltar para o Logistics. E aqui, em rotas, mudando para rotas realizadas, porque ela já foi completada. Isso é importante também. A rota é completada. Na verdade, existem duas opções para que eu considere uma rota como completa. Pode ser depois que eu visite o último ponto, nesse caso seria a nossa visita número 2, o nosso pedido que se chama visita número 2, ou por um horário. Então, por exemplo, se eu colocar que eu só quero que a rota finalize às 11 da noite, por exemplo, o Logistics só vai considerar essa rota como finalizada às 11 da noite. Então, isso eu defino lá nas configurações básicas e a gente pode passar lá antes de finalizar. Beleza, então aqui eu tenho exatamente tudo que o meu motorista indicou. Então, eu sei que ele confirmou o pedido 1 e que ele confirmou o pedido número 3. Esse aqui, ele rejeitou. Então, aparece como pedido recusado e o comentário que ele colocou de cliente não estava. Além disso, aqui do lado direito, nós temos alguns indicadores de tempo. Então, ele confirmou 5 minutos atrasado e aqui ele confirmou 23 minutos adiantado. Beleza, onde mais eu posso ver esses resultados, além do painel de rotas? Então, eu posso ver isso por meio dos relatórios, sejam aqui no Logistics ou sejam lá no Elon. Vamos ver os dois exemplos. Então, se eu vier aqui em relatórios, eu vou selecionar pelo que eu estou executando o relatório, então pode ser por uma unidade, por um motorista ou por grupos, nesse caso vai ser por unidades. Eu seleciono para qual unidade eu estou executando e a data. Então, no nosso caso seria no dia de hoje, 16. Ok? Executo. Beleza, então a gente vê essa unidade que se chama carro do entregador. Então aqui eu tenho meus 3 pedidos ou pontos de entrega que eu tinha registrado. Notem que aqui nós temos, deixa eu expandir essas colunas. Aqui nós temos a hora de chegada estimada e a hora de chegada real. Como o meu veículo, ou seja, o meu entregador nunca visitou essa cerca eletrônica, aparecem dados vazios. Então, com isso, eu já posso identificar que ele nunca foi. Ele confirmou, mas não foi ao lugar. Então, isso é interessante e importante ter em conta. E depois a gente tem outros dados legais. Exemplo, quilometragem estimada e quilometragem real. Então, por exemplo, se eu tiver uma quilometragem real muito superior à quilometragem estimada, eu já posso dizer que meu motorista saiu da rota. E depois eu tenho a hora de confirmação. Então, aqui sim eu tenho a hora que eu confirmei essas entregas, não que eu visitei. Então, isso é importante. Outro ponto legal é que, se lá no Elon essa unidade, carro do entregador, tivesse configurações de consumo de combustível, um sensor de combustível ou combustível por cálculo, aqui também apareceria quanto combustível eu consumi para realizar essa entrega. Enfim,
Se em algum momento o meu entregador anexar algum arquivo, isso também vai ficar disponível aqui. Então, exemplo, em alguma das entregas que eu fiz pela manhã, eu tirei uma foto na hora da entrega, então se eu fizer clique aqui, ele vai me mostrar qual foi a imagem e o que o motorista enviou para a gente. Então, nós temos o comentário e a imagem que foi enviada no momento da entrega. Então, isso também fica disponível tanto no Logistics quanto lá no Willon. Beleza, então posso fechar aqui. E agora a gente pode ver o mesmo resultado no Willon. Então, a gente vem aqui para o Willon, janela relatórios, eu faço clique em criar um novo. Beleza, primeiro passo, como sempre, selecionar em que caixa vai estar, então na conta do cliente. Seguinte, seleciono que tipo de relatório vai ser, então nesse caso poderia ser para um grupo, para uma unidade, acho que essas são todas as opções, então a gente vai fazer agora para uma unidade individual e eu vou adicionar uma nova tabela. Então faço clique em nova tabela e seleciono tipo de tabela, pedidos. Então aqui em pedidos, eu vou ter todos os dados referentes ao Logistics. Beleza, pedidos, e eu seleciono qual era o nome do meu pedido, qual foi a chegada estimada, qual foi a chegada real, qual foi a hora de confirmação, posso colocar se houve desvio, ou seja, atrasos ou adiantamentos, e aqui nas configurações eu posso organizar ele um pouco. Então, posso adicionar um agrupamento, por exemplo, por data, outro agrupamento útil aqui seria por rota, mas nesse caso não é necessário, a gente só tem uma, detalhado, numeração de linhas e total. Assim, com detalhado, eu posso expandir essa rota e ver mais detalhes. Faço clique em OK, dou um nome para o meu relatório. OK, outra vez. Seleciono para qual unidade, era essa, carro do entregador, para o dia de hoje. Então, vão aparecer as duas que eu fiz pela manhã e a que nós fizemos agora. Então, a gente vai fazer o seguinte. O que eu disse que nós não íamos usar, nós vamos. Então, voltamos para pedidos, configurações. Além do agrupamento por data, vou adicionar um agrupamento por rota. Beleza. OK. Executo. Agora sim, então eu tenho as 3 rotas que eu realizei hoje, essa foi a que a gente criou juntos, então aqui eu tenho as visitas e os mesmos dados que nós vimos no Logistics, só que aqui no Willon. Obviamente, vocês podem adicionar todas as colunas que nós também tínhamos disponíveis no Logistics aqui no Willon, mas o resultado é basicamente o mesmo. Qual a vantagem de executar no Willon? Acredito que no Willon seja mais fácil de exportar, ou a gente pode usar isso também por meio de uma tarefa, ou seja, se eu quiser enviar isso para o meu cliente toda sexta-feira, às 6 da tarde, por exemplo, com todas as rotas que a unidade dele ou o motorista dele realizou naquela semana. Isso eu posso fazer por meio do Willon. Então, é uma vantagem de executar por meio do Willon. Acho que a exportação do relatório vai ser mais fácil e eu também posso usar os outros recursos como tarefas que eu só tenho disponível aqui no Willon. Mas saiba que para o cliente, ele também vai poder ver aqui desde o Logistics. O último ponto do nosso menu é o chat. Então, eu posso conversar com o meu entregador. Então, por exemplo, eu poderia selecionar o Pedro 2 e enviar uma mensagem para ele. Essa mensagem ele vai receber no aplicativo, ele vai poder responder, enviar arquivos, enviar imagens. Então, é mais um recurso útil aí, por exemplo, se você tiver uma mudança na rota ou algum cliente diga que, por exemplo, não está em casa, então é melhor que o motorista não vá, então poderia avisar o meu motorista aqui pelo Logistics. Beleza, então basicamente nós terminamos toda a operação, é bem simples. Então nós vimos o planejamento, como criar a rota, criar os pedidos e depois selecionar qual unidade que vai realizar essa entrega e nós fizemos a gestão dessa rota. Então acompanhamos o entregador confirmando seus pedidos e nós vimos que os resultados também fizeram efeito aqui na plataforma web. Existem alguns outros detalhes mais avançados sobre a gestão de rotas, mas não é necessário que nós vejamos agora, porque não se utilizam sempre. Mas saibam que existem alguns dados e nos ajustes a gente vai ver quais são eles. Então, fazendo clique aqui em ajustes, eu vou ter algumas opções extras. Aqui nos ajustes básicos, como eu já comentei, um dos mais importantes é a questão do formato de data e hora, para minha importação do Excel. Aqui eu vou selecionar qual é o meu provedor de mapas. Então, se eu tiver Google Maps, e nesse caso eu tinha, eu poderia selecionar Google, ou seja, que o reconhecimento dos endereços vão funcionar muito melhor. Então, aqui eu seleciono qual é o provedor de mapas. E aqui embaixo, os parâmetros dos pedidos. Então, aqui eu posso colocar um padrão para todos os pedidos manuais que eu crie. Então, por exemplo, se eu colocar aqui das 11 às 2, toda vez que eu entrar aqui em novo pedido, eu vou ter esse intervalo de horário. Ou seja, eu não vou ter que preencher tudo manualmente.
Aqui em depósitos, a gente vai ver aquilo que nós conversamos antes. Eu posso criar uma garagem para minha empresa, ou seja, quando eu estiver gestionando a minha rota, eu posso indicar que o meu veículo tem que sair sempre de um mesmo depósito. É bem simples, eu só faço clique em adicionar depósito e mesma coisa, coloco o nome do depósito, na verdade, onde diz pedido, qual o endereço dele, mesma coisa, eu posso digitar ou marcar no mapa e coloco qual é o horário de funcionamento do depósito. Isso vai ser tomado em conta na hora de criar a rota. Depois, em planejamento, mesma coisa. Eu posso definir padrões para que eu não tenha que configurar todas as vezes que eu esteja criando uma rota. Então, se eu sei que em todas as rotas que eu criar, o meu veículo vai ter que sair do meu depósito inicial e depois vai ter que voltar para o meu depósito final, eu já posso selecionar eles aqui. Assim, sempre que eu crio uma rota, isso já vai estar automaticamente aplicado sem que eu tenha que adicionar tudo de novo, configurar tudo de novo. Ok, aqui do lado direito tem o parâmetro de validade da rota, ou seja, eu posso limitar minha rota. Exemplo, e eu posso indicar uma quilometragem máxima, dizendo que eu não quero que nenhuma rota minha tenha mais que 20 quilômetros, ou que nenhuma rota minha tenha mais de 50 pedidos, por exemplo. Então, basicamente, aqui são limitações para minha rota gerada. Depois, a gente tem a questão da capacidade de carga e capacidade efetiva, ou seja, se eu estou tomando em conta o peso e o volume que a minha unidade tem registrado lá na janela perfil no Ialon. Então, aqui é a mesma coisa, estou criando um padrão para que eu não tenha que selecionar essas opções de novo quando eu estiver gestionando a rota. Mas lembrem-se que, quando a gente está criando a rota com os pedidos já selecionados, existe aquela opção de configuração que nós vimos para selecionar os depósitos e as mesmas opções vão estar disponíveis lá. Então, aqui nós estamos criando um padrão para que eu não tenha que configurar tudo todas as vezes. E aqui embaixo conversado também, a questão da conclusão automática da rota. Se eu estou considerando pelo último pedido, ou seja, quando ele visitar a última entrega, ou pela hora indicada. Então, poderia colocar a hora indicada e aqui colocar, por exemplo, 2300. Então, por padrão, a gente sempre tem o último pedido. Aqui embaixo, outra coisa importante é a questão da ordem para visitar os pontos. Então, o motorista deve seguir a rota que o Logistics deu para ele tem que visitar primeiro os pontos que nós tivemos, que ele receber no aplicativo, ou seja, ponto por ponto em ordem crescente, ou ele pode visitar qualquer um na hora que ele quiser. Então, isso é importante. Por quê? Se eu tiver aqui selecionado a ordem exata e o meu motorista visitar em ordem arbitrária, ou seja, visitar primeiro o pedido 1 e depois o pedido 10, sem passar pelos pedidos de 2 a 9, esses pedidos de 2 a 9 serão considerados como omitidos. Então, mesmo que ele visite depois. Então, isso é importante. Então, eu tenho que sempre selecionar se a ordem de visita é arbitrária ou exata. Beleza, então essas opções nós já havíamos visto onde nós configuramos na gestão da rota, isso aqui seria somente um padrão para que seja válido para todas as rotas que nós gerarmos no futuro. E o último ponto dos ajustes é a questão dos alertas. Então aqui eu posso criar alertas para os meus clientes ou até mesmo para o meu motorista. Então eu posso fazer clique aqui em novo, seleciono qual é o tipo de alerta, então vocês vão ver que ele separa em duas seções diferentes, notificações ao cliente ou notificações ao motorista. Notificações ao motorista existem mais, mas a que mais se utiliza é para o cliente. Então, por exemplo, poderia ser uma de distância ao ponto de entrega, ou seja, quanto tempo falta para que eu chegue na casa dele. Então, aqui nós indicamos qual é o tempo prévio do alerta. Então, se eu colocar aqui 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro, o sistema vai disparar esse alerta quando falte 1 quilômetro para a unidade que faz a entrega chegar lá no local do cliente. Aqui eu vou selecionar qual é o assunto do e-mail. Então, por exemplo, eu poderia colocar distância ao ponto de entrega e depois o texto do e-mail, ou seja, o que ele vai receber naquele e-mail. Então, eu posso utilizar as etiquetas para isso. Poderia ser, por exemplo, A, e eu utilizo a etiqueta nome do pedido. Essa etiqueta eu teria que utilizar aqui embaixo. A, nome do pedido. Vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui em cima. Possui chegada estimada em... E eu coloco a etiqueta chegada estimada. Isso vai ser trocado pela hora que nós estimamos que o nosso veículo vai chegar lá no lugar. E a distância distante é de... E eu utilizo a etiqueta distância restante. E
todo esse valor que está entre a porcentagem vai ser substituído pela distância em metros até a chegada. Nesse caso, provavelmente seja de 1.000 metros, porque é o que a gente estabeleceu aqui. Mas isso seria o que ele receberia. Então, aqui embaixo eu vou colocar o texto do e-mail e aqui em cima eu vou colocar o assunto. Então, distância restante. E eu guardo. Beleza, então aqui eu tenho todos os alertas que eu tenho criado. Eu ainda tenho a possibilidade de duplicar todos esses alertas, seja para o cliente ou para o motorista, para o operador. Então, por exemplo, imagine que o operador é o Pedro. Então, eu posso colocar aqui o e-mail do Pedro e todas as notificações que forem enviadas ao cliente ou ao motorista também serão duplicadas para o e-mail que eu estabeleci aqui. Se eu tiver essa opção habilitada de mostrar alertas ao operador, ele vai ver os alertas disponíveis aqui nesse sininho no canto superior. Bom, beleza. Então, nós conversamos sobre todos os pontos da operação do Logistics. Então, nós passamos pela preparação, que são aqueles conceitos que nós vimos no CMS, no YALON, ou seja, que no CMS eu preciso ter os serviços necessários ativos e que no YALON eu tenha a unidade e o motorista criado dentro de um mesmo recurso. Depois nós passamos pelo planejamento, onde a gente pode criar os pedidos manualmente ou importar desde um arquivo Excel, desde que respeite as condições, que são os separadores e a questão do endereço. E depois nós passamos pela gestão de rotas, que foi a confirmação dos pedidos por parte do motorista e a visualização desses resultados na plataforma do Logistics. O último ponto foi ver os relatórios tanto no Logistics quanto no YALON, então saibam que existem essas duas opções disponíveis. Agora a gente pode passar para a parte de perguntas e respostas, eu vou esperar uns 2 minutinhos, vocês podem enviar pela seção que diz QIA do Zoom e a gente já responde algumas agora ao vivo. Frederico de Portugal. Posso utilizar o Logistics sem o aplicativo mobile? Como o motorista vai receber a rota? Sim, você pode utilizar o Logistics sem o aplicativo mobile. Então, todos esses pontos de visita serão reconhecidos quando a sua unidade, ou seja, o seu dispositivo GPS, entre na cerca eletrônica que é gerada quando você cria o pedido. Então, a gente viu que lá no começo nós colocamos um raio de 100 metros, por exemplo, para a minha cerca naquele endereço. Ou seja, eu vou precisar que o meu dispositivo, minha unidade, entre nessa cerca, nesse raio de 100 metros, para que seja considerado como visitado. Como você vai passar essa rota para o seu motorista? Bom, uma vez que você gera a rota, você vai ver que existe uma opção de exportar isso em um arquivo PDF. Então, esse arquivo PDF, com a folha de rota, na verdade, quais são os pedidos que esse motorista vai ter que entregar, pode ser entregue de forma impressa ou por e-mail. Por isso, eu considero até que é importante utilizar o Logistics, assim a gente facilita essa comunicação entre motorista e operador, mas acredito que a opção mais viável seria ou enviar essa rota num arquivo exportado por e-mail ou imprimir a folha e entregar para o motorista. Então, essas são as opções para a sua pergunta. Renato, você fez uma pergunta essencial para hoje. Então, o Renato perguntou para a gente: não há necessidade do veículo do entregador ter um rastreador. Isso é opcional, correto? O celular é o dispositivo de rastreamento. Então, na verdade, sim. É necessário que o motorista, o entregador, a pessoa que realize a entrega ou visite esse ponto, tenha uma forma de enviar dados GPS. Então, aí a gente tem duas oportunidades de trabalho. A primeira, você pode oferecer o valor agregado para o seu cliente instalando um dispositivo GPS no veículo dele,
ou no seu celular, no caso, no celular do motorista, ele pode instalar um segundo aplicativo que se chama WiaTag, que o que faz é converter o celular dele em um dispositivo GPS. Lá no Wia não vai funcionar da mesma forma, você vai precisar criar uma unidade que utilize o tipo de dispositivo WiaTag, que na verdade é um emulador que vai fazer com que o seu celular seja o dispositivo GPS, e vai seguir a mesma lógica do que a gente viu hoje. Mas sim, você pode utilizar o Logistics sem ter um rastreador no veículo usando o WiaTag, mas aí seria um segundo aplicativo para isso. Então, o que eu te sugiro, na verdade, Renato, é dar uma olhada no webinar que nós fizemos sobre o WiaTag e ele descreve todos os passos para utilizar o aplicativo. Mas foi uma excelente pergunta, dá sim para utilizar o Logistics sem um rastreador no carro. Ok, o Renato pede um esclarecimento, na verdade, na questão da prioridade do pedido. Então, é 1 a 99 e é um número entre esse intervalo. Então, sim, o Renato até pergunta para a gente se existem as prioridades 80 e 99. Sim, existem. Então, você pode colocar, imagine que você tem 100 pedidos. Você pode colocar a prioridade de 99 a 1, perdão, nesses pedidos. Então, pode ser qualquer número nesse intervalo. Ok, o Renato diz, na verdade foi um exemplo que você deu. Sim, correto, foi um exemplo que eu dei, ou seja, eu tenho, o número maior é sempre a prioridade, ou seja, não importa se minha prioridade é 1 ou 2, eu posso colocar 80 e 99, por exemplo. Então, sempre que tiver maior número, até 99, é o que vai ter mais prioridade. Então, no meu exemplo, aplicava 80 e 99, mas poderia ser qualquer outro número entre 1 e 99. Bom, pessoal, excelente. Obrigado pelas perguntas. Qualquer dúvida extra que vocês tenham, obviamente, vocês podem mandar por Skype ou mandar pelo meu e-mail, que vai estar disponível no último slide. A última coisa que eu queria comentar com vocês é a questão dos recursos em português. Então, nós cada vez mais estamos oferecendo recursos em português para os nossos partners da Europa, Portugal, África, Brasil. Então, é interessante que vocês participem. Quanto maior participação nós tivermos dos nossos partners que falem português, mais conteúdo a gente vai ter. O último link é o do portal de treinamento em português. Então, nós já temos um curso sobre o Yellow montado. Então, vocês vão ver as funções básicas do Yellow num curso online que vocês podem seguir ao ritmo de vocês. E como eu mencionei, na parte de biblioteca, nós temos alguns arquivos que descrevem procedimentos mais complexos, como, por exemplo, a vinculação automática de motoristas que nós conversamos mais cedo hoje. Então, é importante que vocês participem e que utilizem os recursos. Mas esse era o meu aviso final, assim que obrigado por participar. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube em português. Meu e-mail está na tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar para mim ou para o gerente técnico ou especialista de implementação de vocês. Obrigado pela participação, mando um abraço a todos e que vocês tenham felizes festas. Um abraço.